Olá, hoje no TVMP Entrevista vamos falar de um instrumento jurídico inovador, é um modelo de ação judicial voltado para resolver problemas sociais complexos, o processo estrutural. E sobre isso eu converso com o desembargador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Edilson Vitorelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigado, um prazer. Eu queria saber, desembargador, qual que é a origem desse conceito, o que ele compreende? Bom, o processo estrutural, essa ideia de processo estrutural, é uma espécie de racionalização de uma coisa que nós já fazíamos há muito tempo. Há casos que chegam ao Poder Judiciário, que chegam ao Ministério Público e que a gente percebe que, na verdade, o que a gente está recebendo são as consequências de um outro problema. É um problema que vem de uma desorganização institucional, de uma desorganização de uma política, eventualmente, que faz com que aquele cidadão que está lá sendo o destinatário dessa política ou desse comportamento, às vezes pode ser uma empresa privada também, ele não está sendo atendido como a lei mandaria atender. E durante muito tempo a gente tratou isso pela consequência. Então chega alguém aqui, por exemplo, que não teve um atendimento de saúde e a gente ajuiza a ação, né, para que aquela pessoa tenha atendimento. E muitas vezes a gente não se pergunta, mas por que aquela pessoa não foi atendida? Provavelmente não tinha uma foto dela no posto de saúde dizendo não atenda essa pessoa. Provavelmente ela não foi atendida porque o posto de saúde não está organizado de maneira adequada para atender a população em geral. E não só aquela pessoa. Então, se a gente resolve o problema daquela pessoa, a gente vai cair na velha e conhecida frase do enxugar gelo, porque a gente vai tratar da consequência e não vai tratar da causa. No Brasil, ainda que não fosse muito comum, alguns promotores de justiça, alguns membros do judiciário perceberam intuitivamente que tratar da causa era melhor do que tratar da consequência. E começaram a fazer isso, e a gente tem alguns exemplos muito bons, alguns deles até muito antigos, sobre esse tratamento causal do problema. Acontece que, a partir de ali por volta do ano de 2015 para 2020, a gente trouxe para o Brasil uma explicação para isso que se fazia aqui. Uma explicação que foi dada lá também e que um professor da Universidade Yale, chamado Owen Fiss, chamou de Structural Injunctions, e a gente traduziu isso no Brasil como processo estrutural, que se traduz por essa ideia básica. Vamos procurar a causa em vez de tratar a consequência. Se a causa é uma desorganização institucional, vamos tentar resolver essa desorganização de modo que essas consequências deixem de existir. Isso já é feito, então, nos Estados Unidos há muito tempo? Há muito tempo. Os americanos começaram a fazer isso por volta dos anos 60, nos casos em que havia necessidade de dessegregar escolas públicas que tinham sido racialmente segregadas ao longo dos últimos 50 anos. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que era inconstitucional segregar escolas públicas, né, ou seja, ter escolas públicas para pessoas brancas e outras escolas para pessoas negras, o problema com o qual os americanos lidaram agora que as escolas já são segregadas, como é que eu vou fazer para dessegregá-las? E aí eles perceberam que era preciso um processo que pensasse diferente a solução do conflito. Não adiantava pensar em cada criança, porque você não precisa, o problema não é onde matricular uma criança ou algumas crianças. O problema é como dessegregar o sistema como um todo. E os juízes também perceberam que não bastava, como a gente costuma dizer no Brasil, dar uma canetada e dizer dessegregue, porque isso não aconteceria. Era preciso criar uma metodologia de trabalho, uma metodologia de processo que permitisse que essa dessegregação acontecesse de maneira gradual. E aí eles começaram a discutir isso e o professor Owen Fiss, em 1978, escreveu um livro sobre esse assunto, que lá nos Estados Unidos se chama The Civil Rights Injunction, e que aqui no Brasil eu tive a honra de traduzir e que acabou de ser lançado com o título A Origem do Processo Estrutural. Então, essa é uma discussão que nós compartilhamos com os Estados Unidos. Problemas em comum, tentativas em comum de solução de problemas muito complexos, mas não é que nós importamos o que eles fizeram lá. Na verdade, a gente trouxe para cá a terminologia para tentar explicar a nossa própria experiência. Esse exemplo que o senhor deu da dessegregação das escolas
Para nós, a gente enxerga assim, a justiça determina e aí cabe ao poder público, né, ao governo, prefeitura, fazer Exato. o que foi ordenado. Como é que a justiça participa disso? Essa é uma questão interessante. A gente tem essa visão como leigo de que, bom, o judiciário vai mandar e quem for o destinatário dessa ordem vai cumprir. Isso funciona quando essa determinação é uma determinação pontual, de curto prazo. Olha, faça isso aqui. A pessoa vai lá e faz. O que eles perceberam lá nos Estados Unidos, e nós percebemos aqui também, é que quando essa determinação envolve a adoção de um comportamento de longo prazo, relativo a várias pessoas, que tem um impacto social muito grande, ou o Judiciário, o Ministério Público se envolvem num acompanhamento dessas medidas, ou essas medidas tendem a não ser eficientes. Essa imposição ela é eficiente no curto prazo. No longo prazo, impor tem perna curta. A gente não consegue garantir que os resultados sociais desejados acontecerão se a gente não acompanhar, se a gente não tiver metas, não tiver indicadores para verificar se essas metas foram cumpridas, não tiver cronogramas para saber se aquilo que foi determinado está sendo implementado. Agora, o mais importante não é nem o Ministério Público, nem o Judiciário que vai fazer, nem que vai dizer o que fazer. O nosso papel é de supervisão, de acompanhamento, de garantia. O método, a forma, segue sendo do gestor. Então, não se trata aqui de uma espécie de intervenção do judiciário na política ou de uma espécie de invasão da esfera de competência do executivo. Pelo contrário, a proposta do processo estrutural é uma proposta muito respeitadora desses espaços institucionais. Quem tem que dizer, por exemplo, lá o exemplo americano é como dessegregar escolas, mas vamos pegar um exemplo nosso aqui de Minas Gerais, né? A gente tem um caso, o primeiro caso do Brasil em que a gente falou expressamente em processo estrutural, não por intuição, mas com a terminologia, foi um caso aqui de Minas Gerais, caso conhecido por todos os mineiros, que é o problema da fiscalização das barragens de mineração. Mesmo depois dos nossos dois trágicos desastres que custaram a vida de 291 pessoas em Minas Gerais, se descobriu que a Agência Nacional de Mineração continuava não suficientemente equipada para fazer a sua atividade fiscalizatória. Então foi ajuizada uma ação civil pública em que se dizia: este aqui é um processo estrutural. O que eu quero com esse processo? Eu quero que a União reestruture a ANM de modo que ela dê conta da sua tarefa. Repare que a ação não diz de que jeito que é para reestruturar, quantas pessoas que é para contratar, quanto que é para gastar, porque isso é o papel do gestor. O que a ação estrutural pretende? Faça acontecer. Há uma meta, há um direito que é constitucional, há uma garantia que foi violada com toda essa dureza de mortes, de poluição, e você não se mobilizou. Então agora você tem uma determinação judicial. Mobilize-se, apresente um plano e me diga de que forma você vai melhorar essa realidade. E esse caso foi muito bem sucedido. A União fez um acordo nesse caso, concordou com a necessidade de reestruturação da ANM e hoje, nós estamos aí mais ou menos 6 anos depois desse acordo, hoje a ANM é muito melhor do que ela era no momento que o acordo foi feito. Ela recebeu investimentos, fez concurso público, graças a essa percepção de que havia uma necessidade de reestruturação. Então, no Brasil, isso começou com esses casos aqui em Minas e isso se espalhou já para outros estados? Isso se espalhou muito. O processo estrutural se mostrou no Brasil como uma resposta apropriada para um problema que a gente tinha. Então, a gente tinha um problema e não estávamos achando o caminho quando os processos estruturais vieram com essa proposta de categorização, de plano. Isso se espalhou muito e acho que talvez o melhor exemplo desse desenvolvimento seja o próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal no Brasil, diferentemente do que acontece em outros países, é um tribunal muito aberto à inovação. Isso não é comum. Supremas Cortes costumam ser difíceis, conservadoras, e o Supremo não. O Supremo é muito aberto à inovação. Então, vários ministros do Supremo Tribunal Federal se apropriaram dessa literatura,
maneira, entenderam as vantagens de se resolver determinados conflitos estruturalmente e começaram a conduzir seus próprios casos como processos estruturais, a se valer inclusive dessa expressão para conduzir processos como estruturais. A gente teve como primeiro caso em que isso foi feito a DPF 709, que foi a proteção dos povos indígenas contra a pandemia de coronavírus. Esse caso foi instaurado em 2020, encerrado agora em 2025, pelo ministro Barroso. Mas nós temos casos com o ministro Gilmar, temos casos com o ministro Flávio, com o ministro André Mendonça. Então, o Supremo, de modo geral, se mobilizou para isso. E aí, no finalzinho do seu mandato como presidente, a ministra Rosa Weber criou dentro do Supremo um órgão para apoiar os ministros que têm processos estruturais. Esse órgão, na época, se chamava CADEC, que era um centro de processos estruturais e complexos. Depois o ministro Barroso o reorganizou e ele hoje se chama NUPEC, que é o Núcleo de Processos Estruturais Complexos do Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo abraçou isso de uma forma tão amistosa que ele criou na sua própria estrutura um núcleo para ajudar os ministros a cuidar desses processos. O trabalho que o Ministério Público faz de autocomposição se insere nessa metodologia e como? Sem dúvida que sim. Embora a gente fale de processo estrutural e as pessoas associem isso a processos judiciais, na verdade, esse conceito, essa metodologia se aplica também à atuação extrajudicial e compositiva do Ministério Público. A alma do negócio no processo estrutural é a construção compartilhada de valor. Já que a gente quer uma intervenção de longo prazo, a gente precisa que essa intervenção seja, pelo menos em algum nível, consensual. O consenso sempre ajuda. E se é consenso, não precisa de processo, não precisa de juiz, né? O consenso pode perfeitamente ser feito extrajudicialmente. Então, a gente tem muitos inquéritos civis estruturais, procedimentos administrativos estruturais no âmbito do MP, temos muitos acordos estruturais feitos de forma totalmente extrajudicial e mesmo quando essas questões vão para o judiciário, a tentativa do judiciário é sempre de ajudar a construir esse consenso. O judiciário é um espaço para a construção de um consenso que até então não foi possível extrajudicialmente, mas que talvez passe a ser possível judicialmente, como aconteceu nos acordos de Mariana e Brumadinho. Ambos os casos terminaram com grandes acordos que foram mediados pelo Poder Judiciário. Mas não é só porque foi para o Judiciário que o consenso passa a ser inviável. Pelo contrário, a gente tem tentado cada vez mais contribuir para soluções consensuais. O processo estrutural é uma coisa mais de longo prazo também, né? Sem dúvida. O processo estrutural é uma intervenção... sabe que o processo civil é longo, pode ser longo também e demorado na justiça. Mas o estrutural, ele demanda tempo para essa mudança de cultura, de fazer as coisas, né? Como é que se mensura esse tempo que leva? Tem uma frase de um jornalista americano chamado Mencken que diz que para todo problema complexo há uma resposta clara, simples e errada, né? Esse é o tipo de situação que, se a gente busca uma resposta clara, simples, de curto prazo, ela provavelmente será uma resposta errada. O desafio do processo estrutural é dar efetividade a situações que não foram passíveis de solução com as técnicas tradicionais. Então, se o problema é pequeno e pode ser resolvido com as nossas estratégias tradicionais de processo, tudo bem. Mas esses casos estruturais tendem a ser grandes casos. E o que a gente tem visto é que eles demoram. Mas, ao mesmo tempo, o outro jeito de tratar as controvérsias também demora e é ineficiente. Então, a esperança que o processo estrutural nos dá é, ainda que ele demore, a gente tem um horizonte de solução eficiente, de solução que de fato trará uma transformação duradoura. Outros conflitos, outros processos demoram do mesmo jeito e acabam não trazendo esse tipo de solução. Por que agora esse processo estrutural tem ganhado destaque no Brasil? Tem até um projeto de lei, né, em tramitação no Senado, em discussão no Senado.
Eu acho que há vários fatores. Em primeiro lugar, porque a gente tem os problemas, né? A gente não escolhe a realidade que tem, a realidade se apresenta. Então, o processo não tem como intervir sobre a existência ou inexistência de conflitos. Todos os países têm conflitos estruturais, nós também temos. E se fizermos uma pesquisa comparativa, autores que buscaram essa comparação encontraram processos estruturais com ou sem essa denominação em mais de 20 países. Então, é uma situação que se verifica com muita frequência. Aqui na América Latina, nós temos processos estruturais e pessoas escrevendo sobre processos estruturais. Na Argentina, na Colômbia, no Peru, são situações que são pervasivas de uma realidade que é complexa, que precisa atender a muitas pessoas. Então, os conflitos estão aí. E eles estavam vindo para o judiciário de uma maneira inadequada. A gente não estava conseguindo resolvê-los com as nossas ferramentas tradicionais. Então, à medida que essa literatura traz um novo jeito de encarar esses casos, isso cresce muito rapidamente. Então, eu publiquei a primeira edição do meu livro Processo Estrutural no finalzinho de 2020, bem lá na nossa pandemia, no início da pandemia. E hoje, em 2025, eu estou escrevendo a 7ª edição. Então, de tal foi o interesse, né, que os estudiosos do direito no Brasil tiveram sobre o assunto. Ele cresceu tanto na teoria quanto na prática. Hoje a gente tem mais de 150 livros sobre o assunto no Brasil, centenas de artigos publicados, grandes professores que se envolveram sobre o tema e, acima de tudo, o Judiciário e o Ministério Público compraram esse tema, tanto que até o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente tratando de processos estruturais. Mas não só, a gente tem juízes de primeiro grau no Brasil inteiro discutindo esse assunto em determinadas causas, membros do Ministério Público no Brasil inteiro debatendo os potenciais que o processo estrutural nos traz. Mas é preciso uma lei, que ele seja regulamentado, por quê? No final do ano passado, no final de 2024, no início de 2024, o senador Rodrigo Pacheco, o nosso senador aqui de Minas Gerais, se interessou pelo assunto na condição de presidente do Senado e criou uma comissão de juristas para elaborar um anteprojeto de lei do processo estrutural, designou para presidir essa comissão o ex-procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, e eu fui designado como relator do texto que seria produzido por essa comissão. Essa comissão trabalhou, produziu o texto até o final de 2024 e agora, em fevereiro de 2025, esse texto foi apresentado ao Senado e se tornou o projeto de lei número 3 de 2025. É preciso esse texto? Eu acho que de tudo que eu já disse aqui fica claro que não, porque nós já estamos fazendo. O que o texto tenta fazer, né? O que o projeto tenta fazer? Sistematizar. Ele é um projeto de sistematização. Ele pega o que há de bom nessa nossa experiência, organiza, ele pega fontes que estão em outras leis e agrupa numa única lei, de forma mais ordeira, de forma mais coesa, para que aqueles operadores que ainda não estão ou suficientemente seguros ou suficientemente informados sobre como trabalhar com essa realidade, possam trabalhar também. Mas hoje, quem quer trabalhar com processo estrutural no Brasil pode pegar o projeto de lei e usá-lo como guia para entender um pouco, porque mesmo não aprovado ainda, tudo que ele contém é passível de ser feito com a legislação que nós já temos aprovada. E deve ser aprovado esse projeto de lei? Como é que está? Isso não cabe a mim dizer, né? Eu cumpri a missão que o Senado Federal me outorgou, que foi a de elaborar o texto. Eu gosto do texto, acho que ficou um texto, obviamente que não o elaborei sozinho, né? A comissão tinha mais de 20 juristas, é um texto plural, a comissão tinha representantes de diversas organizações, da sociedade civil, das advocacias públicas, do Ministério Público, da Defensoria Pública, realizou audiência pública, realizou 2 audiências públicas, consulta pública pela internet, recebemos 60 sugestões de texto para incorporar o projeto nessa consulta pública. Então, é um projeto, o processo de produção do projeto foi muito aberto, agregou muitas visões e acho que isso fez dele um bom projeto. Acho que ele já cumpre um bom papel de trazer-nos ao debate e, quem sabe, o Senado possa considerar relevante aprová-lo.
O processo estrutural é compatível com o sistema que já é usado hoje? Deve acabar com a litigância ou não? Vão permanecer as duas coisas? É certamente que ele é compatível com o sistema que existe e a litigância nunca acabará. E certamente que não deve acabar, porque acesso à justiça é um bem. Quando a gente vive no Estado de Direito, ter acesso à justiça é uma vantagem, não é uma desvantagem. A sociedade humana sempre terá conflitos, sempre terá demandas não suficientemente atendidas. Então, a gente não pode tentar, e eu sei que a tentação é grande, de dizer que num sistema que tem quase 80 milhões de processos, o mal são os processos. Na verdade, os processos são uma consequência de uma realidade que é naturalmente conflituosa, mas, acima de tudo, de uma realidade em que nós vivemos num país no qual, felizmente, o acesso à justiça é muito barato, a gente tem ampla gratuidade judiciária, o sistema tem legislação que permite que as pessoas acessem a justiça, o conjunto de legitimados coletivos, como é o caso do Ministério Público, tem estrutura suficiente para ajuizar ações de natureza coletiva. Então, nem o sistema de processos coletivos, nem o sistema de processos estruturais pretende inibir a litigância. Ele pretende, na verdade, organizá-la melhor, para que ela seja mais eficiente. Mas acesso à justiça é um bem, conquanto a gente tenha que tentar lidar com os abusos, de maneira geral, quando a gente vai para o exterior e fala sobre como é a realidade brasileira, o que a gente mais ouve são juízos de inveja e de admiração, porque em muitos países o acesso à justiça é muito caro, as pessoas não têm condições de receber os seus próprios direitos e acabam aceitando ou desistir dos seus direitos ou acordos que são irrelevantes, pequenos demais, perto do sofrimento pelo qual elas passaram. Então, ainda que a gente precise sim, no Brasil, organizar melhor o acesso à justiça, aparar as arestas, reduzir os abusos, o nosso acesso à justiça é um bem que a gente precisa preservar. Quais são os seus desafios agora? É preciso que uma mudança de cultura no judiciário? O que é mais premente agora? O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, pegando carona no projeto de lei e toda a discussão que o projeto de lei fomentou, editaram recomendações ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, recomendações estas que já estão valendo e que pretendem, de alguma maneira, introduzir esse conceito de processo estrutural internamente. Então, eu acho que essa mudança cultural e essa superação desse obstáculo mais de cunho mental vem acontecendo pela via dessas recomendações. O próximo passo é a institucionalização. Nós precisamos, no âmbito do Judiciário, no âmbito do Ministério Público, entender que esses problemas são muito complexos e, portanto, não adianta eles serem o problema de um promotor ou de um juiz. Eles têm que ser o problema da instituição. Tal como o Supremo criou um núcleo para cuidar desses processos, essas recomendações trazem a perspectiva de que o Judiciário como um todo e o MP também criem unidades institucionais para tratar dessas questões. No âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nós fizemos isso. Quando nosso tribunal é muito jovem, foi criado agora em 2022, quando o tribunal foi criado, nós criamos no próprio regimento do tribunal uma coordenadoria de demandas estruturais. E essa coordenadoria cuida desses grandes casos e apoia os juízes a cuidar desses grandes casos que surgem ao longo da nossa realidade. E por conta da gente ter essa estrutura, quando o Supremo Tribunal Federal homologou, no final de 2024, o acordo do caso de Mariana, que e acho que vale a pena fazer essa observação, o maior acordo socioambiental já celebrado no planeta. E quando a gente considera acordos de quaisquer naturezas, o Acordo de Mariana é o segundo maior acordo da história do judiciário mundial. Então, isso é uma imensa conquista. Qual é o primeiro? O primeiro é um acordo que foi feito nos Estados Unidos há muitos anos em relação ao cigarro. Foram as 5 maiores empresas de cigarro. Mas esse nunca mais acontecerá. Foi um caso muito peculiar. Tirando esse caso, nos últimos, vamos dizer assim, 20 anos, esse acordo é muito antigo, nos últimos 20 anos, o acordo do caso de Mariana é o
maior acordo judicial do planeta. Se a gente pega, e o acordo de Brumadinho é o 5º maior. Então, se a gente pega, se alguém te perguntar, né, quais são os 5 maiores acordos que o Poder Judiciário do mundo já fez, o primeiro é esse caso do cigarro, o segundo é o caso de Mariana, tem outros 2 casos norte-americanos e o 5º é o caso de Brumadinho. Então, imagine. Tem outras demandas, digamos, estruturais que merecem esse olhar, Claro. que merecem ser... Acho que a tendência é que quanto mais a gente usar a ferramenta, mais a gente vai entender para que ela serve. Então, à medida que a gente vai aplicando essa ferramenta nesses grandes casos e vai entendendo o modo de operá-la, cada vez mais a gente vai enxergar outros casos nos quais ela vai ser útil. O senhor citaria algum? Eu acho que a gente tem muitas demandas na área de saúde e educação que no futuro serão tratadas como processos estruturais cotidianamente, porque já estão sendo tratadas assim em vários estados, inclusive aqui em Minas Gerais, há casos sobre educação no Distrito Federal, em São Paulo. Então, já vem se expandindo nessas áreas de saúde e educação a consciência de que essa intervenção nessas políticas públicas tem que ser estrutural, ou ela vai ser para prestigiar quem reclamou. E isso é muito ruim, porque o acesso à justiça é um bem, apesar de amplo, ainda não acessível a todos. Há uma possibilidade que seja estendido para a segurança pública, que a gente está vendo uma crise enorme com as organizações criminosas? Nós temos hoje já, por conta da atuação do Supremo Tribunal Federal, a atuação estrutural no caso dos presídios, que é o plano Pena Justa, que o Supremo aprovou na DPF 347 e que agora o Estado de Minas Gerais também já editou o seu equivalente estadual. E ele pretende atuar nas condições carcerárias, o que, em grande medida, também é uma atuação em segurança pública, uma vez que as prisões serem desestruturadas, como são, infelizmente, fomenta também a criminalidade, o comando da criminalidade a partir das prisões. Então, esse é um caso em que a gente já tem uma atuação concreta de processo estrutural na segurança pública. Desembargador, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. Obrigado, foi um prazer. A você que está nos assistindo, obrigada pela audiência. Acompanhe nossos outros programas por esse canal do YouTube, mpmg.oficial, e confira sempre as notícias do Ministério Público de Minas pelo nosso site e pelas redes sociais da internet. Até breve.